Oi pessoal, tudo bom? O Sobre Política está de volta à programação da TV Câmara. Toda semana a gente traz aqui informação e prestação de serviço. E hoje nós começamos com uma pergunta: o que é política para você? Pois é, uma palavra com vários significados. Vamos mostrar como as nossas decisões no dia a dia também são políticas, das relações de trabalho ao trato com o vizinho, como conduzimos a nossa vida em grupo. Saiba como ser participativo. A presença massiva da população em espaços comunitários pode contribuir para a sociedade. E a política pelos olhos da gestão pública. Vamos explicar como o legislativo e o executivo trabalham juntos na construção de políticas públicas e entender de que maneira pode haver consenso entre os dois poderes. Tem ainda o dicionário legislativo, que te deixa mais próximo do dia a dia da Câmara. O Sobre Política está começando. As opiniões podem divergir quanto à definição completa e precisa sobre a política, mas há um acordo geral sobre o que ela representa. Envolve organização e gestão do poder, a elaboração de leis e a administração de recursos. Mas a política também é a prática e o estudo de como as decisões são tomadas em grupos. Por isso, ela é exercida em diferentes níveis, desde a reunião de condomínio até um encontro de autoridades internacionais. Relações que têm dinâmicas distintas, mas objetivos semelhantes: a resolução de conflitos. Política é uma palavra polissêmica. Difícil de entender, né? Isso quer dizer que ela tem vários significados. O dicionário Aurélio lista 10 deles: a ciência dos fenômenos referentes ao Estado, a arte de bem governar povos, mas um deles é ainda mais amplo: a habilidade no trato das relações humanas, com vista para a obtenção dos resultados desejados. O homem é um animal político. A frase de Aristóteles define a natureza social dos seres humanos. Segundo o filósofo, nós só nos realizamos plenamente vivendo em sociedade. É que o reconhecimento dessa nossa humanidade depende da presença de outras pessoas. Por isso a política não acontece só de terno e gravata. Ela pode ser praticada em qualquer lugar e a qualquer hora. Relações familiares, amizades e até a participação em grupos e comunidades são conexões que se manifestam em diversas esferas da vida. Essa socióloga explica que, através da interação e da colaboração, criamos normas e valores sociais que nos permitem viver em sociedade. A sociedade ela tem uma estrutura básica. Então, assim, as ideias gerais, elas percorrem todos os lugares, todas as instituições sociais. Então, as regras da escola, elas são específicas para alunos, mas elas estão refletindo quais são as ideias que a gente tem sobre pessoas, sobre poder, sobre como a gente tem que se relacionar em uma sociedade. Então, sei lá, numa escola você não pode, vamos pegar bem os pequenininhos, né? A gente às vezes pensa que não tem política para criança. Tem também, porque tem regra para criança. Ele pode fazer ou não pode fazer. Então, ele não pode morder, ele não pode empurrar. Por quê? Porque ele tem que respeitar o direito civil do outro, que é o direito ao próprio corpo, que é o respeito à vida da pessoa, é o respeito à integridade de alguém. Então, todas as instituições sociais, elas são permeadas por essas ideias políticas que a gente vai decidindo dentro da nossa comunidade. No dia a dia, é comum a gente se deparar com um debate ou uma opinião diferente. Isso é resultado dos nossos choques de ideias, pretensões e desejos. E aí entra uma outra forma importante de se ver a política. Ela também é uma ferramenta de resolução de conflitos. Conceito que a Kelly sabe bem como é. Ela é síndica profissional e faz a gestão de vários condomínios. E garante que os direitos e deveres dos condôminos muitas vezes se parecem com os dos cidadãos. Tem crescido cada vez mais esse viver em comunidade, né? Os grandes condomínios, os pequenos condomínios. E é muito similar à vivência de um cidadão na cidade de São José ou qualquer outra cidade. Porque são desejos diferentes, são anseios diferentes, são poderes aquisitivos diferentes. É um desejo, uma ansiedade de um grupo de pessoas e de outros não. E, lógico, a cobrança sempre é perante a pessoa que está ali representando, né? No nosso caso, sendo síndico, é como se nós fôssemos o prefeito daquele condomínio. Então, é esperado muita coisa
e muito, às vezes, é conseguido entregar. Mas, às vezes, a gente também não depende somente da gente, depende de uma assembleia, depende de verba financeira, de um projeto, de adequação de algum sistema. Então, com certeza, se assemelha muito, sim. E diante dos problemas, a Kelly precisa ser uma liderança. As reuniões servem para ouvir moradores, eleger prioridades e fazer a gestão do orçamento dos condomínios. Faço desde as pequenas obras, das grandes obras, das dificuldades do dia a dia, de um bate-papo com um condômino, de uma ligação que ele faça. Então a gente gerencia desde os pequenos até os grandes problemas ou as grandes obras que acontecem num condomínio. A política também pode ser exercida a partir da organização de um grupo. Essa, por exemplo, é uma reunião de membros da Associação de Moradores do Jardim Satélite. Através dos encontros, eles planejam melhorias para o bairro. E os resultados são visíveis. Essa área verde foi cedida pela prefeitura para o cuidado da associação. O espaço antes sem uso agora abriga uma horta comunitária. Então eu vejo a importância da união de um bairro, de uma comunidade, que você pode implementar na sua região e levar para outros bairros. E isso a gente tem que mostrar para o poder público que ele precisa apoiar as comunidades, os bairros hoje que estão carentes de muita coisa para fazer. Eu acho que falta o dividir para somar. Quando você divide uma ideia, um projeto, o que acontece? Soma. E isso é social. Isso não é política, mas é um trabalho político. O conjunto de práticas como essas e as relações do cotidiano ajudam a organizar a convivência em sociedade. E a partir das regras que afetam o coletivo é construído o equilíbrio e a justiça social. Essa ideia, de política é que a gente vai estar sempre envolvendo os cidadãos. E os cidadãos, eles são aqueles que participam da comunidade. É isso que vai definir, de uma forma bem geral, um cidadão. Ele é quem participa da cidade, ou seja, quem participa da comunidade. E para a gente valorizar essa pessoa, a gente vai estar pensando o quê? Que as regras que valem para eles, valem para mim também. Então a gente vai mostrando essa relação política a partir das nossas ações, das nossas palavras, do tratamento que a gente dá. Assunto que dá para ver, deixa a gente atento logo de cara, porque é um assunto extenso, né, Matheus? Exatamente, Marvin. Muita coisa para falar, muitas dúvidas para serem tiradas, assunto importante. Exatamente, nós vamos tirar todas essas dúvidas no próximo bloco, hora do primeiro intervalo aqui no Sobre Política. Sobre política de volta, nós já falamos um pouco da política aplicada ao nosso dia a dia, mas esse é um assunto com muitas abordagens possíveis. Por anos, nós ouvimos e repetimos que nós brasileiros não somos pessoas politizadas, ou seja, que não participamos dos processos políticos. Pois é, e a internet mudou o nosso comportamento. A gente tem mais informação e também a possibilidade de emitir opinião com frequência sobre o assunto. Mas isso quer dizer que agora nós somos mais politizados? Quem ajuda a gente a responder essa e outras perguntas é o cientista social Hugo dos Santos Gomes. Muito obrigado, Hugo, pela sua presença. Muito obrigado, Matheus. Obrigado, Marvin. É um prazer estar aqui com vocês. Hugo, primeiro gostaria de começar tirando esse elefante branco daqui, né? Essa afirmação é correta? Nós não somos, nunca fomos pessoas politizadas? Não, na verdade ela não é de todo correta, né? Sim. A gente sempre foi politizado. O que acontece é que muitas vezes a gente vai ligar ser politizado a ter um diploma. Né? E a gente não precisa ter um diploma para ser politizado. Por quê? Porque a política ela está no nosso dia a dia. Então eu não preciso frequentar uma faculdade para aprender sobre política. Eu preciso viver a coletividade, eu preciso viver com as pessoas, conversar com elas, olhar a realidade e entender que ela precisa ser mudada. Então quando eu tenho esse pensamento, eu já sou um ser político. Então eu não preciso ter um diploma para me entender como alguém capaz de fazer política. Então pode-se dizer que desde o início da civilização, as pessoas sempre foram políticas. Isso. Ter essa ideia de que hoje somos mais ou hoje somos menos políticos é uma ideia errada. Porque se a gente já vive em sociedade, nós já somos politizados.
Porque nossas decisões, as decisões que a gente toma, ela vai influenciar na vida dos outros. Então não é que hoje a gente tem mais conhecimento e agora a gente pode participar da política. Não, a gente sempre participou da política, querendo ou não. E nessas decisões também contam aquelas mais simples do nosso dia a dia, como às vezes o lugar que você frequenta, a roupa que você escolhe? Sim, não, com certeza, né? O que a gente pensa muito é que a política é dada apenas para aqueles que estão trabalhando na Câmara, por exemplo, né? Seja para os vereadores, ou para o presidente, ou para o governador, ou para o prefeito, quando na verdade não. Quando a gente fala de política, a gente está falando sobre participar das tomadas de decisão e sobre poder. Então, quando eu falo de poder, eu estou falando sobre como eu vou influenciar a vida das pessoas. E eu, no meu dia a dia, eu consigo fazer essa influência. E são pequenas coisas que já ajudam, mas o que acontece? São pequenas coisas que devem ser feitas pela coletividade. Então, por exemplo, né, se eu escolho vir de carro ou vir de ônibus, eu tenho uma decisão política. Porque se a maioria da população ela fala assim, não, eu vou cuidar do meio ambiente, eu vou fazer a minha parte, e decide andar de ônibus, eu vou ter uma pressão na Câmara, uma pressão nos políticos que fazem da política um emprego, né? Eu tenho uma pressão neles para que eles criem leis que vá beneficiar mais o transporte público do que o transporte privado, por exemplo. Da mesma maneira, se eu escolher, junto com várias pessoas, andar mais de bicicleta do que andar de carro, eu também exerço essa pressão para que surjam e sejam criadas mais ciclovias. Então vamos colocar mais pessoas que também fazem a política nessa conversa, Matheus. A gente tem aqui a participação a partir de agora no Sobre Política também, né? Das pessoas nas ruas tirando dúvidas a respeito dos assuntos que a gente traz aqui para o debate. Então vamos conferir a primeira pergunta? É possível viver em sociedade e ser político? Então, essa é uma pergunta interessante, né? A gente só é político, a gente vive em sociedade desde sempre e a gente não é apolítico. Acontece que, desde que eu levanto da cama, eu exerço uma decisão política. Então, a roupa que eu escolhi vir para cá, é uma decisão política. Se eu tenho ou não uma tatuagem, pode ser uma decisão política também. Se eu vou para o meu trabalho a pé, de bicicleta, de ônibus ou com o meu carro, sozinho no meu carro, também é uma decisão política. Por quê? Acaba impactando na vida das outras pessoas. Então, se eu escolher vir de carro sozinho e não de carona ou de ônibus, eu vou lotar a cidade de carro e eu vou congestionar a cidade. Agora, quando eu escolho de ônibus e uma coletividade faz essa escolha de ir de ônibus, eu dou mais qualidade de vida para todo mundo. E aí eu faço uma pressão para que a cidade ela melhore o seu sistema de transporte público. Então não tem como. Nós somos políticos em todas as decisões que a gente toma, em todas as ações que a gente toma na nossa vida. Muito legal. E tem mais perguntas chegando do público, muitas dúvidas surgem sobre esse assunto. Vamos acompanhar. Como a política do dia a dia interfere na vida pública? Essa é uma pergunta muito legal também, porque assim, a gente acha que a política ela tá só na televisão, ou só na Câmara, ou às vezes na faculdade apenas. Quando, na verdade, ela pode estar na mesa do bar, ela pode estar no restaurante, ela está na conversa da praça, ela está na conversa com os seus amigos. Porque quando a gente fala de política, eu falo de dignidade humana, eu falo de tornar a vida do outro melhor. Então eu posso estar falando, por exemplo, de preconceitos, eu posso estar falando de discriminações, eu posso estar falando de racismo, eu posso estar falando sobre desigualdades sociais. E essas são pautas que a gente trata numa mesa de bar, que a gente trata na praça com os nossos amigos, que a gente trata com os mais jovens, que a gente trata no jantar de domingo em família. Então, a política do dia a dia, ela existe em todos os momentos. Eu posso estar conversando com os meus alunos, eu posso estar conversando com os meus amigos, eu posso estar com alguém desconhecido e mudando a cabeça dessa pessoa, falando sobre como é importante eu respeitar a diversidade de pensamento, sobre como é importante eu pensar no outro, sobre como é importante eu respeitar as leis para que eu possa garantir a dignidade da outra pessoa também. E quando se trata de algumas das formas em que as pessoas se organizam, né? Seja às vezes para fazer um trabalho voluntário ou alguma entidade de classe, por exemplo, isso de alguma forma também é uma organização política? Com certeza. Quando eu estou falando sobre influenciar na vida dos outros, seja eu um cidadão que não está trabalhando na Câmara, que não fui eleito,
eu estou falando sobre política, porque eu exerço influência na vida deles. Então, eu posso estar falando de um grêmio estudantil de jovens, então, a gente pode ter um grêmio de crianças de 10 anos de idade. Eu posso estar falando também de um diretório acadêmico de uma faculdade. Ao mesmo tempo, eu posso falar de uma ONG que faz doação de alimentos ou marmitas para a população carente. Isso também é uma atuação política. Eu posso falar da reunião de condomínio, porque na reunião de condomínio eu tenho decisão tomada na coletividade que vai impactar todos que vivem lá, né? Então, a política, ela está em todos os momentos da nossa vida. Por quê? A política ela vai falar sobre melhorar a vida de todo mundo. A gente percebeu que a política está em todos os momentos da nossa vida, como você falou. E a pergunta que surge é, existe algum momento onde a política não está? Existe algum limite para essas atitudes políticas? Não existe. Não existe porque, assim, a gente pode ter essa impressão de que tem um momento em que eu não sou político, mas a gente é político o tempo todo. Talvez se a gente quisesse pensar, mas em casa eu não sou político. Não, em casa a gente também é, porque a gente está com os nossos pais, com os nossos irmãos, com os nossos filhos, e as nossas opiniões impactam nas opiniões deles. Então, a gente é político o tempo todo. O fato, como eu disse, né, eu levantei, eu escolhi essa roupa, e como eu vou me mostrar para o mundo, é uma decisão política. Eu poderia ter vindo com uma outra roupa, com uma outra cor, né, me identificando com um outro gênero, e não foi o caso. Então, toda decisão, ela é ainda assim política. Então, só para a gente fechar, Hugo, levando em consideração que a gente já derrubou esse tabu do não somos politizados, né? Como que a gente deve encarar esse argumento, essa questão mesmo, né? Entender essa diferenciação que existe entre a pessoa que pratica, nós todos que praticamos a política assim no dia a dia, mas não acompanhamos, por exemplo, os debates, não conhecemos todos os nomes que estão na Câmara dos Deputados. Tem uma diferença dessa prática? Como que a gente pode entender isso? Assim, a única questão da diferença na prática é porque a gente não se enxerga fazendo a política. A gente não percebe que o cotidiano, ele tem muitas tomadas de decisão. Eu falo muito para os mais jovens, né? A sua mãe não escolheu a sua roupa, né? Foi você que escolheu. Então, você ser um sujeito autônomo que escolhe a própria roupa na hora de sair de casa é uma decisão muito política. Então, não existe muito essa separação. O que acontece é que a gente só liga a política ao que a gente vê na TV. Mas a gente não pode esquecer que política, na verdade, é a gente poder exercer influência na vida das pessoas, na minha própria vida. Eu escolher tomar as rédeas do meu futuro. Eu fazer parte dessa tomada de decisão. Quando eu falo, eu sou apolítico, eu não quero tomar uma decisão, eu estou sendo político, porque eu estou deixando que o outro decida por mim. E eu não posso deixar que o outro decida por mim. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que correr atrás dessas informações, eu tenho que entender nas conversas com as pessoas qual que é a minha ideologia, o que eu acho correto. E aí, através disso, eu vou tomar decisões políticas cada vez mais de forma consciente. Perfeito, Hugo. Gostaria de agradecer a sua presença, sua participação aqui no Sobre Política. Muito obrigado, valeu pelo convite. Matheus, dúvidas esclarecidas? Como é complexo, né? A gente mostrou no começo a prática ali no dia a dia, falando a respeito, no começo do programa, né? Falando a respeito dos condomínios, dos síndicos, né? Que exercem um papel muito político também, mas vai muito além disso, né? Muito além, tá tudo integrado no nosso dia a dia. Eu gostei muito do que ele falou, que o simples ato de não querer ser político já é um ato político, afinal a política está em todos os momentos, desde a hora que a gente acorda, escolhe uma roupa, escolhe um corte de cabelo. Muito legal tudo isso, Marvin. Perfeito. Bom, a gente faz mais um intervalo aqui no Sobre Política e já a gente volta, ainda vamos falar bastante a respeito disso, hein? Sobre Política está de volta e hoje a pauta é o que é política e como aplicá-la no dia a dia. Pois é, Matheus, agora a gente faz uma pausa bem rápida nesse assunto, porque chegou a hora da gente falar a respeito dos trabalhos realizados aqui na Câmara. É o nosso quadro Dicionário Legislativo. A cada semana a gente traz uma palavra diferente de uso frequente nas sessões da Câmara, em todo o Poder Legislativo. Você confere agora o que é uma ata.
A ata é o documento que contém o registro de tudo o que aconteceu durante as sessões plenárias ou reuniões realizadas na Câmara. Ela deve ser aprovada em plenário e assinada por todos os membros da mesa diretora. Se a ata precisar ser corrigida, o pedido de retificação deve ser feito por escrito até o momento da apreciação. Caso contrário, será considerada automaticamente aprovada. E hoje a gente quer entender a política sob todos os ângulos. Já falamos sobre a presença da política na nossa vida cotidiana, reforçamos o nosso papel na prática de valores que exaltam a nossa cidadania, mas não dá para terminar esse programa sem falar da política enquanto instituição. Exatamente, Matheus. Quais são as responsabilidades e prioridades para a criação de uma lei? E como os poderes legislativo e executivo trabalham na construção do bem comum? A gente te mostra agora na reportagem da Júlia Lopes. Para que a cidade funcione de forma plena, 2 importantes pilares da política administrativa precisam estar em harmonia: os poderes legislativo e executivo, representados por vereadores e prefeito. Mas você sabe quais são as funções de cada poder? O poder executivo, como o próprio nome diz, é aquele que executa, ou seja, ele tem o poder, a gente fala o poder da caneta, né? Ele é aquele que tem a prerrogativa de executar as ideias, ou seja, de pegar o orçamento da cidade e decidir onde e como vai ser gasto o dinheiro. Então, na área da saúde, por exemplo, vai ser feito um hospital, vai ser feito um posto de saúde, o posto vai ser feito no bairro A, B ou C, ou seja, aquele poder que executa os serviços públicos e decide para onde é aplicado o dinheiro. Já o poder legislativo, ele tem a prerrogativa da legislação, ou seja, são os vereadores que fazem as leis da cidade e também tem outras atribuições dentro do poder legislativo que não só a parte legal, né? Não só a parte de fazer leis, que é você também fiscalizar, você propor até certas políticas públicas por meio de requerimentos, de indicações. São esses 2 poderes que, juntos, constroem políticas públicas para a cidade. Através da definição de prioridades e o debate com a população, o Legislativo e o Executivo decidem o futuro da gestão municipal. O Legislativo compete estabelecer a lei, ou seja, o regramento básico de como esses recursos são utilizados. O Executivo compete executar, né, atender da melhor forma possível aquilo que foi estabelecido como prioridade. Nós temos um recurso limitado para atender essas necessidades sociais, né? Então, uma vez que o recurso está definido, cabe então o gestor político, né, aquele que faz a gestão da política pública, ele estabelecer onde é que nós vamos atender e que forma a gente vai atender, principalmente as necessidades básicas, né? Educação, saúde, segurança pública, segurança alimentar, saneamento. Mas mesmo atuando em conjunto, o Poder Legislativo e o Poder Executivo são independentes e têm autonomia própria para atuar. A separação das funções de cada poder impede que um órgão público exerça a responsabilidade do outro. Por exemplo, a aplicação dos recursos financeiros e a execução de políticas públicas não são feitas pela Câmara, assim como a Prefeitura não tem um aval para aprovar leis. Mas o consenso entre os 2 poderes é muito importante para que todo esse trabalho aconteça com harmonia e responsabilidade. Chegar a um consenso entre, né, aquele que está estabelecendo as prioridades, aquele que está estabelecendo o regramento do uso desses recursos com aquele que vai usar. Então, em algum momento, é necessário que os 2 poderes sentem à mesa e cheguem a um consenso, tanto naquilo que a gente vai arrecadar como recurso da sociedade, que não existe dinheiro público, existe dinheiro que se retira da sociedade para o uso do bem coletivo, compreendeu isso? E esse acerto, esse ajuste é um consenso social, é um pacto social que os 2 poderes precisam fazer em um dado momento em prol do coletivo. Quando essa relação entre os 2 poderes é conturbada, a população da cidade é afetada de forma negativa. É a sociedade que fica prejudicada,
porque aí o direcionamento dos recursos, como a aplicação dos recursos, também ficam prejudicada, né? Que é aquilo que a gente chama que é o viés tanto da política como da administração. Isso não é salutar, né, do ponto de vista de gestão pública, como também do ponto de vista de aplicação das políticas públicas. Para o cientista político, o ideal é que mesmo que o prefeito e vereadores tenham opiniões e ideologias diferentes, o foco deve ser no que as pessoas e a cidade precisam. Mesmo políticos que sejam de ideologias diferentes ou que sejam de partidos diferentes e sejam de situação e oposição, que eles olhem para o papel deles ali no dia a dia com foco nas pessoas, com foco na cidade, do que as pessoas precisam, o que a cidade precisa para avançar. Esse é o mundo ideal e a gente sabe que nem sempre ocorre isso, né? E às vezes uma boa ideia ela morre porque quem deu a ideia é oposição ao prefeito, ou o prefeito não faz algo porque ele é oposição ao vereador. E por isso que é tão importante esse julgamento das pessoas a cada 4 anos, e por isso que é tão importante as pessoas acompanharem a atuação do vereador, do prefeito ao longo dos 4 anos. Pois é, pessoal, hoje a gente viu o que é política e como aplicá-la no nosso dia a dia. Ao longo da história, Marvin, muitos pensadores definiram o que é política e hoje a gente viu que política basicamente é a relação entre os povos e o Estado. Assunto muito importante, né? Não, sem dúvida nenhuma. Você falou a respeito de pensadores e ainda tem pensadores falando a respeito disso, prova de que é um assunto vivo em constante mudança, né? A gente aprende praticando a política, lendo a respeito, dá para entender de muitos ângulos diferentes esse assunto. Exatamente. O mais importante disso tudo é que a gente pode aplicar a política no nosso dia a dia desde o momento em que a gente acorda. Exatamente. Bom, gente, termina aqui o Sobre Política. Espero que vocês tenham gostado desse programa. Se quiserem rever esse ou outros programas, é só acompanhar a gente pelo YouTube, youtube.com/TV Câmara SJC. Também no Instagram, procura lá TV Câmara SJC, tem muito conteúdo. Segue a gente lá. Tchau, tchau. Até mais.